Assim está escrito na palavra de Deus: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Quem entendeu isto que eu falei, diga amém. Então tome seu assento glorificando a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. É isto, se acomode no seu lugar. Eu peço a sua atenção agora. Existe algo de Deus que Deus me outorga liberar sobre os vossos corações. Meus irmãos e minhas irmãs, existe uma frase que, apesar de parecer forte, é verdade. Se nós não oramos, nós não podemos nos chamar de cristãos. Sei que é forte, sei que é direta, mas eu preciso repeti-la. Sem oração não há cristão. Por isso, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós sempre vamos ver Deus, o Espírito Santo, Jesus, trazendo a consciência da oração àqueles que são do caminho da fé. Se você lembra muito bem, você vai concordar comigo que até o Filho de Deus orava. E se Jesus, que é Jesus, orava, quanto mais nós, irmãos. Quantas vezes ele se isolou em montes, em barcos, para buscar a face de Deus em oração. E os discípulos, entendendo isto, quando foram pedir algo para Jesus, não pediram para Jesus que lhes ensinasse a pregar, que Jesus lhes ensinasse a expulsar demônios, que Jesus lhes ensinasse a curar enfermos, levantar doentes, abrir olhos de cegos. A primeira coisa que os discípulos pedem a Jesus é: nos ensine a orar. Porque se o segredo está na oração, Jesus, como nós poderemos fazer os sinais que você diz que nós faremos, e ter a autoridade, a graça e o poder que você quer liberar sobre conservar isso no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, se não estiver conectado com a fonte que envia estas coisas, sabendo que o poder, a autoridade não vem de nós para nós mesmos, mas do Espírito que opera em nós. Então, como operar os sinais do Espírito sem contato com o Espírito? Como operar os sinais de Deus sem contato com esse Deus? Como operar os sinais de Cristo sem contato com esse Jesus grandão? Certa vez eu recebi uma pergunta e eu achei essa pergunta profunda, apesar de simples. Um irmão da África entrou em contato comigo, pastores, e a pergunta dele foi assim: Marquinhos, quanto tempo você ora por dia? Sabe o que eu respondi, meu amigo Mateus? Eu respondi assim: desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Aí ele me fez uma pergunta: rapaz, mas você passa o dia todo de joelho? Não dá tempo. Quando dá tempo de dobrar o joelho, eu dobro. Ele: então como é que tu passa o dia todo orando? Eu respondi a ele: porque mais importante que a posição do corpo, o dobrar dos joelhos, o levantar das mãos, a voz altiva, é o coração que se dobra aí dentro. Se você dobrar o seu coração no momento em que acordar e mantê-lo dobrado até o momento de dormir, já acorda com um bom dia, Jesus, e termina com um boa noite, meu Deus. Isso também é uma oração. Pense bem, irmãos, quantas orações de vocês foram atendidas e vocês nem lembram que fizeram estas orações. Talvez você estava na beira da sua pia, talvez você estava trabalhando no seu serviço, talvez você estava conversando com alguém e liberou aquela palavra direcionada ao seu Deus. Oh, meu Deus, entra lá, orou, nem percebeu. Oh, meu Deus, me ajuda, orou de novo, nem viu. Me fortalece, estava orando, nem se deu conta. Eu digo isto porque eu falava algo também acerca disso com este mesmo irmão africano, e acerca do tempo da oração. Eu disse: vaso, mais importante também do que o tempo da oração é como eu oro. Tem pessoas que passam 10 horas orando e não falam nada para Deus. Tem pessoas que dobram o joelho 1 minuto e Deus atende. Deus fala: é isto, falou o que tinha que falar. Tem pessoas que oram há 10 anos e Deus ainda não falou nada. Tem gente que aceitou Jesus ontem,
está orando de ontem para hoje. Hoje Jesus já está entrando e respondendo. A pergunta que eu faço com este questionamento a vocês é: Deus faz acepção de oração? Não. Então não importa tanto quem ouve a oração, importa mais quem está orando. E aqui eu quero começar a pregar a vocês, porque quando eu olho para a Bíblia eu encontro vários exemplos disso acerca do que eu estou falando. Somente em Efésios capítulo 6 nós percebemos que o versículo 18 está inserido num texto de guerra. Então Paulo entendeu, nós estamos em guerra, e Satanás, cão ruim, não vai bater em retirada, a não ser que nós saibamos como nos posicionar nesta guerra. Ou você acha que as suas armas são carnais? Ou você acha que derrota diabo com fuzil AK-47? Ou você acha que derrota diabo com pistola, com espada, com faca? Não é assim que se derrota Satanás. Existem versículos específicos para a luta que estamos enfrentando. E a Bíblia nos direciona ao nosso inimigo, dizendo que vocês não estão lutando contra a carne nem contra sangue. Então a nossa luta não é contra a fofoqueira, contra invejoso, contra aqueles que fazem trabalhos em cachoeira, seja o que for. A nossa luta é contra aquilo que está usando estas pessoas. É contra hostes espirituais da maldade. É contra príncipe das trevas. É contra os seres que atuam nos ares. Então percebam vocês que eu não consigo derrotar príncipes, hostes e seres que atuam nos ares, dando tiro, puxando espada. Se a luta é espiritual, é necessário usar armas espirituais. Eu vou entrar, posso? É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que lá no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, nós vemos meu amiguinho que estava marchando tão bonito para Jesus aqui, que quando Deus entra na viração do dia no jardim do Éden, Deus não estava entrando à toa. Eu vou falar isso daqui com calma, nem correr, nem gritar. Deus não se manifesta à toa em um lugar. Se Deus entra com um propósito definido. E a pergunta que eu faço a vocês, Cojadep, é: com qual propósito Deus entrava dentro daquele jardim? Entrava porque não tinha nada melhor para fazer no céu? Nós que lemos esse texto percebemos que, pela entoação das palavras que Moisés escreveu, aquela não era a única vez que Deus estava entrando lá dentro. Então dá-nos a entender que havia uma rotina, toda a viração do dia. Imagina, Mateus, pode tirar a Bíblia rapidinho para mim, isso me ajuda. Toda a viração do dia Deus descia lá dentro, pisava na terra. Eu imagino Deus chegando em Adão, e é para isso que Deus descia. Deus não descia para ver como o jardim estava. Deus não descia para passear, apenas para gastar tempo. Existia algo lá dentro para qual Deus descia. E Deus descia para isto aqui: Adão, senta do meu lado, deixa eu sentar aqui. Aí Deus começava: como foi seu dia? Começa a orar. Fala para mim. Pregador, mas eu pensei que a oração fosse aquela de guerra. Sim, irmãos, tem oração de guerra, tem oração de paz, tem oração de quebrantamento, tem oração de se ligar. Mas pregador, peraí, você está dizendo que a oração muitas das vezes não precisa de palavras altivas? Repito, muito mais importante é o posicionamento do coração do que as palavras que saem da minha boca. Você falou da boca para fora, então toma Jesus na tua mente. Jesus, certa feita, falando da oração, disse que haviam 2 homens que subiram ao templo. O primeiro orava para mostrar que sabia orar, com palavras difíceis e altivas. Batia no peito, olhava para o céu e dizia: obrigado, porque eu não sou como os outros que não sabem orar, que são gentios, que não te servem. Jesus disse: tinha um segundo homem também. O segundo homem nem se arriscava a olhar para o céu. Ele dizia: não, nem levantar a cabeça e olho para lá mereço, vou ficar olhando para o céu. E ele dizia: Pai, eu não mereço, me ajuda. Aí Jesus termina olhando para eles e dizendo: quem tu acha que Deus ouviu nestas orações? Aquele que bate no peito orando para mostrar que sabe orar, ou aquele que ora escondido dizendo: a minha oração não é para quem está na terra? Entendeu? Vou falar de novo. A minha oração não é para quem está na terra.
Então, se tiver que calar, eu calo. Se tiver que gritar, eu grito. Se tiver que correr, eu corro. Se tiver que ficar parado, eu paro. Se tiver que chorar, eu choro. Mas se tiver que gritar, sem lágrima nos olhos, então eu enxugo estas lágrimas. Existe um que está sentado no trono de glória, varô, e ele recebe as nossas orações. Eu vou falar algo olhando para a esquerda aqui da igreja. Não há ninguém no céu, na terra, embaixo da terra, que possa impedir a oração de vocês de chegar ao trono de Deus. Não há demônio no inferno que consiga trancar a oração de vocês. Perceberam o nível da força da arma que vocês têm atrás dos dentes, chamada língua e boca? Acerca disso, Tiago 13,4 vai escrever: toma cuidado, porque esta ferramenta tão pequena que está atrás dos seus dentes pode ser usado para coisas tão boas quando você direciona ela para o céu. Mas se for usada de mal maneira, toca fogo numa floresta inteira. Irmãos, é uma ferramenta tão poderosa que eu não preciso nem sair da minha casa para derrubar o diabo. É só dobrar o joelho, Mateus, botar o rosto no pó e falar igual Davi falou para o gigante: tu vem a mim com pau não, com lança, pedra não, com escudo. Você vem a mim com capacete, com armadura. Tu está dizendo que eu vou a ti com pau e pedras? Antes de eu meter mão nesse pau, nesta pedra, nesta funda, Mateus entendeu, vou falar olhando para cá agora. Eu não vou te derrotar com pau, com pedra, com funda. Eu não vou a ti em nome do pau, da pedra, da funda. Eu não vou a ti no meu talento, na minha força. Eu venho a ti no nome daquele que você está enfrentando e afligido. Imagine o gigante. Quem? No nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Percebeu, varão, que a conexão de Davi não é com a pedra, entendeu? Não é com a funda. Eu vou repetir de novo, porque tu balançou a cabeça. Bonito, varão. Porque tem gente achando que se derrota diabo, gigante, demônio com pedra. Eu sei que é a pedra que acerta a testa do gigante. Tem gente que acha que vence com funda, pastor. Eu sei que é a funda que dá o impulsionamento na pedra. Tem a conexão com Deus de Israel, não, para você ver se tu consegue jogar esse gigante por terra. Tem gente que já jogou milhares de pedras e o gigante ainda está de pé. Porque não é o tamanho da pedra que eu lanço, não é a força com qual eu giro a funda. Irmão, precisa nem girar muito esta funda. Se tu soubesse que essa guerra é vencida no joelho, que não é a tua pedra, mas o Deus que te chamou para a guerra que derruba gigantes. Eu estou dizendo isso a vocês, quem está comigo diga glória a Deus. Não se canse. Eu estou dizendo isso a vocês, porque quando Deus senta com Adão dentro do jardim do Éden, talvez as palavras são poucas, mas é uma oração. Você quer saber o que é uma oração? Se eu te fizer uma pergunta e você responder, já há um questionamento e uma solução para o questionamento. Então você manteve comunicação comigo. Você proferiu uma oração respondendo a minha pergunta. Você lembra? E eu vou abrir um parênteses muito claro aqui para mostrar a vocês que existem orações de frases, de dias, e existem orações tão pequenas que fazem um mover tão grande. Aonde você viu isso dentro da Bíblia? Certa vez, Mateus, Jesus olhou para os discípulos e falou assim: entra no barco que eu estou mandando. Os compeliu, obrigou, está assim na Bíblia. Jesus não perguntou se eles queriam. Vou falar devagarinho. Jesus não perguntou se eles precisavam. Jesus olhou na cara e está assim na Bíblia. Os compeliu. Estou mandando, entra. Quando o vento afunilha aberta, Jesus entra sobre as águas. Olha como é que não conheceu ele no vento. É fantasma. Imagina, Jesus não me conhece mesmo. Sou eu. Não tem mais. A oração de Pedro, a oração. Se é tu mesmo, a oração. Vou falar de novo, a oração. Se é tu mesmo, tem alvo, é pergunta, é questionamento.
manda eu ir ter contigo sobre as águas. Aqui, irmão, vou olhar no teu olho, se quiser der glória a Deus. Qual resposta Pedro estava achando que Jesus ia dar para ele? Segura aí que eu vou acalmar o vento para tu caminhar. Eu vou falar de novo que eu gostei desse eita. Não, pera aí que eu vou mostrar que eu sou Jesus igual na primeira. Eu vou estourar tudo. Vou fazer tudo para você poder caminhar em paz. Jesus olhou para ele: quem quer vir é tu. Se quiser vir, vem no meio do vento. Vem. Vem. Pé direito para fora, esquerdo na frente, direito na frente. Engraçado que aquilo que era para trazer para baixo começou a solidificar. Eu vou falar calma para ver se eles pegam com calma também. Tem oração, profeta, que é até a lei da química. Só o Marcos entendeu. Vou falar olhando para os pastores. Tem oração, pastor, que é até a lei da física, a lei da medicina. Tem oração que é até a lei dos cientistas. Qual cientista, pela lógica humana, iria olhar para a água e dizer: faz dela chão? Só que quando Pedro orou: manda eu ir ter contigo, e Jesus respondeu: vem. Imagina a água. Vamos ter que dar o nosso jeito, porque a oração dele foi respondida. Quebra a lei da física e da química aí. Vamos ter que sustentar o peso de Pedrão em cima das águas. Jesus grandão da Galileia. Tá Pedro andando, meu Deus do céu. Vou falar, calma, olha lá o que tu vai fazer, Jesus. Tá Pedro andando. Começa a afundar, porque tirou o olho de Jesus. Jesus pega na mão dele, puxa para cima e diz assim: homem de pequena fé. É só orar não, rapaz. Por que tu duvidou? Pede, não acredita no que está pedindo. Jovem entendeu ali. Vou falar olhando lá para trás agora. Ora e não acredita no Deus que está respondendo. Pode responder a oração. Sei que vai doer, mas vai curar. Se ora, mas não acredita, está orando para quê? Doeu, mas curou. Vou falar de novo. Se ora esse Deus, mas chega lá fora, não acredita que Deus tem poder para operar, por que está orando então? Irmão, se tu soubesse que quando tu abriu a boca para dar esse glória, soltar uma oração aqui dentro, o céu já ouviu e vai responder. Ai, Jesus amado. É por isso, Mateus, me permita de novo, Mateus, sentar aí do seu lado. Fecha esse parênteses comigo. Quem está comigo, diga amém. Imagina Deus sentando lá de Adão assim, ó. Olha aqui para mim. Como é que foi seu dia? Me fala. Se fosse crente hoje, ia falar o que eu já ouvi muita gente falando. Quer saber para quê se tu já sabe? Vou orar para quê se tu já conhece? Tu já sabe onde eu estou precisando, não entra porque não quer. Tu já sabe aonde o mal está operando, não derruba porque ainda. Para que eu vou falar se tu já sabe a palavra que vai sair da minha boca? Sabe o que Deus responderia? Eu sei tudo que tu vai orar mesmo, mas eu quero ouvir da tua boca. Quer ouvir da minha boca por quê? Eu já sei o que tu vai falar, já sei o que tu precisa, só que tu precisa entender que tu não ora por causa de mim. Tu não ora para me mudar. Tu não ora para alterar o meu coração, diria Deus. Tu ora para alinhar o teu no meu. Eu não vou nem forçar a teu glória, irmão. Dá glória se quiser. Tu não ora para alinhar o meu coração no teu, diria Deus. Tu ora para alinhar o teu coração no meu querer, na minha vontade. Mostra isso dentro da Bíblia. Agora, Adão foi criado com propósito. Lembra de quando Deus fez Adão e soprou fôlego nas narinas, sim ou não? Sopra porque Adão não é qualquer coisa, assim como vocês também não são. Eu não deixo de ser quem eu sou, se estiver distante de Deus. E eu vou falar isso daqui olhando nos vossos olhinhos. Dá para pregar sem Deus. Pregador, isso é heresia, né? Não, dá para pregar sem Deus. Dá para cantar sem Deus. Dá para evangelizar e liderar sem Deus, que são talentos, coisas humanas.
Dá para eu chegar aqui em cima, soltar meio quilo de sabedoria pregando sem ele. Só que na hora que o demônio se manifestar, não vai dar para eu falar, sai no nome do Jonathan. Tem que ter uma conexão além que até o que eu tenho comigo mesmo. Se Adão sabe que precisa de Deus descer no jardim. Só que engraçado que o dia que Adão pecou, varão, raciocina comigo, Deus deixou de ir lá, sim ou não? Foi lá do mesmo jeito. Deus sabia, sim ou não? Sabia. E entra lá porque não falta culto. Só que tu viu qual é a chamada de Deus para Adão? Onde tu? Posicionamento. Se todo mundo guardasse aqui. Deus não abandonou Adão no pecado. E podia. Ou você acha que Deus ia deixar de ser Deus se abrisse a lata do inferno e jogasse Adão lá dentro? Ele poderia olhar na cara de Adão e dizer: Adão, não sou eu que depende de tu para ser Deus. Vai para o inferno, eu crio outro Adão e coloco no teu lugar. Vamos chegar onde Jesus mandou. Só que Deus desceu porque amou. E outro dia eu falo disso aqui, se tiver outra oportunidade de voltar. Só que quando Deus desceu porque amou, Deus começa uma chamada: aonde tu estás, aonde tu estás. Posicionamento. Eu quero falar rasgado, sei que vai parecer heresia, mas não é. Todas as vezes que Deus fala com alguém que está fora da posição, a palavra dele é só uma: posiciona de novo. Que eu quero falar contigo. Enquanto não houver posicionamento, a palavra de Deus não manifesta para a pessoa. Enquanto não houver posicionamento, a palavra dele para a pessoa é só uma: posiciona, 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 posiciona. Olha aqui no meu olhão. Deus não fala com quem está desposicionado. E se fala a palavra é só uma: posiciona. Me mostra na Bíblia agora, Jeremias, levanta. E agora desce. E agora se posiciona dentro da olaria. E é lá, naquele posicionamento, que você ouvirá as minhas palavras. Mas já não está falando. Mas já não está falando. Como é que só vai ouvir a palavra na olaria se Deus já está falando? É porque antes é a posição. Antes é entra no meu querer. Jesus, está doendo, mas vai curar. Sei que está difícil de dar glória. Entra na posição. E depois eu falo da tua casa, da tua família, da tua parentela. Qual é a posição que Deus quer de mim? A de Adão. Que quando Deus chamou Adão, não chamou a voz dele. Adão poderia gritar de onde estava: estou aqui. Deus estava chamando algo além da voz. Ele entendeu. Voz por voz é tudo voz, é só lata vazia. O que tem orando por trás da voz? O que está orando por trás da voz? Posso falar rasgado? Quando Deus soprou, Adão se torna alma vivente, sim ou não? Tem algo controlando o recipiente no lado de dentro. Só que isso que está controlando entregou o recipiente na mão do pecado. Quando Jesus chama Adão, quando Deus chama Adão, Deus não está chamando o recipiente. Deus está chamando o que controla o recipiente. Aonde tu estás, vem cá, tu pecou na carne, e isso afastou o teu espírito de mim. Só que eu quero te religar de novo. Traz teu coração aqui e arreia ele na minha frente. Quando Adão se apresenta para Deus, era como se ele estivesse pegando o coração e dizendo: não é só fazer barulho, não é só estar na presença, não é só entrar na porta da igreja, tem que arriar o coração diante dele também. Eu não te pedi isto até agora, mas vou te pedir isto este momento. Segure a mão de quem está do teu lado aí. Isto segurou. Dê uma balançada santa na mão desse crente. Isto, e diga assim: só tem um jeito de alcançar Deus. Diga: tu estava desconectada, filha, mas Jesus te conectou de novo. Diga: te deu uma arma. Diga: te deu uma arma que tu só não usa ela se não quiser. Pergunta para ela, para ele: qual a arma? Diga: a oração. Repita de novo: a oração. Mais uma vez e solta: a oração. Então olhe para mim em nome de Jesus. Agora eu entro. Dei essa volta para chegar aqui. Eu vim com calma para construir isso daqui mesmo.
Quem está comigo, diga amém. Ele ensina a oração por causa do que Paulo está falando em Efésios 6. Vocês estão em guerra, não perceberam ainda não? Vou falar de novo que só o Marquinhos entendeu. Vocês estão em guerra, perceberam ainda não? Satanás sabe o que está perdendo com vocês aqui dentro. É quase 100 almas que foram arrancadas na mão do inferno. Pensa que o capeta está satisfeito. Você está aqui rodando, pulando, adorando, levantando a mão. Meu Deus, aquela irmã está batendo palma e marchando até agora. Pensa que o diabo está satisfeito com ela ali naquele corredor, fazendo aquilo que ela está fazendo ali. O diabo, se pudesse, matava ela ali agora. Se o diabo pudesse, matava cada um que está aqui dentro. Só que ele não pode nos tocar aqui. Não pode. Não pode, não. E eu falo porque é que ele não pode nos tocar. Só toca diante da permissão daquele que está lá na glória. Se Deus permitir, ele toca. Se não permitir, ele não toca. Prova está em Jó. É Deus quem vai dando legalidade. Toca na casa, toca na família, toca na saúde, toca no dinheiro. Se Deus diz não, é não e acabou. Isso só mostra para mim que Satanás recebe um poder que ele não tem da nossa boca. Quando eu leio Jó, parece mais um cachorrinho na coleira de Deus do que isto tudo que a gente monta. Eu não estou, irmão, desvalidando o que ele tem, porque desvalidar a força do inimigo é não reconhecer o que estamos enfrentando. Eu só estou dizendo que olhamos tanto para ele que esquecemos de olhar para quem está conosco. Quem está conosco é tão maior do que ele. Então, meu irmão, minha irmã, não busque paz nas circunstâncias, porque senão você não vai ter paz nunca. Sempre haverá algo pelo qual você deva se preocupar. As preocupações fazem parte da vida, as dificuldades fazem parte da vida. Mas a paz que Deus quer te oferecer, ela não está ligada às circunstâncias. Ela vem da certeza de que nós somos filhos de Deus, amados e cuidados por Ele. Se você quer viver isso, se você deseja experimentar essa paz no seu coração, não basta só você ouvir uma mensagem, e achar que está tudo resolvido. Você precisa ter um momento com o Senhor todos os dias. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele, no final, ele disse o seguinte, no verso 8: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tem umas traduções que dizem assim: seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está falando aqui é para que essa paz seja mantida dentro de você, você precisa encher a sua mente com coisas boas, com coisas que edificam. E esse canal aqui, ele existe para isso, para proporcionar a você todos os dias um momento com Deus, um momento de reflexão, um momento de oração. E no verso 9 ele diz: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Aqui Paulo vai além. Não é só a paz que eu recebo o Deus da paz. Amém? Eu não quero só a paz de Deus, eu quero o Deus da paz junto comigo. E é isso que o texto está falando. O Deus da paz estará com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, orar pela sua família.
pedir a Deus que tire de você toda a ansiedade, que você consiga ter noites de sono tranquilas, que você tenha uma vida equilibrada, independente das circunstâncias. Então, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Deixa eu só ler alguns pedidos aqui de oração. Obrigado, Marilis, por ter colocado o versículo aqui. A Noêmia de Souza pede oração para a cunhada Pascoína. Deus conhece a necessidade dela e o seu esposo precisa de um apoio emocional, mental e espiritual. Então, ela pede aqui, orem por essa família. Amém, irmã Noêmia. A família da Pascoína está em nossas orações, tá bom? A Rose pede oração pelo Natanael e pelo Gabriel. A Jane Borges pede oração pela família Luz Borges. A Betânia pede oração pelo Mateus, pelo filho dela. Vamos orar pelo Mateus, viu, Betânia? Betânia Meira. O Antônio Marcos pede oração pelos sobrinhos João Paulo, Andréia, Islândia. Pede orações pelo povo da Palestina que estão na faixa de Gaza, Cisjordânia ocupada e presídios de Israel. Vamos orar, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Escreva aqui o seu pedido de oração. E eu convido você a orar por alguém aqui. Estamos aqui com 300 pessoas. Nesse momento aqui no YouTube, 28 pessoas no Instagram. Glória a Deus, conseguimos alcançar a marca de 300 pessoas ao vivo. E essa mensagem, ela fica salva aqui. Então, muitas pessoas vão assistir depois essa palavra. Eu peço que você leia um comentário aqui e escreva por quem você vai orar. Olha, eu li aqui, eu estou lendo aqui o comentário da Carmen Costa. Peço orações pela minha vida, Carmen, e pela minha família. Então, eu vou orar aqui pela sua vida, irmã Carmen. Eu vou colocar aqui nos comentários. Estou orando por você, Carmen Costa. Vou colocar aqui, Eu peço que você escolha o nome de alguém e ore por essa pessoa. Amém? Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. A Bíblia, ela nos orienta a isso, a orar uns pelos outros. Então, eu vou orar de forma geral e especificamente pela irmã Carmen Costa. E eu peço que você ore por alguém também que esteja aqui, clamando nos comentários. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, tão rica, tão profunda, palavra maravilhosa que hoje nos lembra da importância de nos alegrarmos em Ti, mesmo em meio às adversidades. Eu quero, primeiramente, colocar diante do Senhor a vida da irmã Carmen Costa e de toda a sua família. Ó Deus, o Senhor conhece as necessidades dessa família. Que o Senhor atenda, ó Deus, a cada uma delas. Que o Senhor traga respostas para a tua filha. Que o Senhor ministre a paz no coração dela. Renova a unção, a alegria sobre a vida da tua filha e de toda a sua casa. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós reconhecemos que muitas vezes nós nos deixamos dominar pela ansiedade. Mas agora nós queremos colocar diante do Senhor todos os nossos pedidos, todas as nossas preocupações. Pai amado e querido, visita cada pessoa que está aqui acompanhando essa mensagem agora.
Tira, ó Deus, do coração dela o peso da ansiedade, o medo do amanhã, a insegurança em relação ao futuro. Enche o teu filho, a tua filha, com a tua paz, com a paz que a mente humana não consegue compreender. Guarda, ó Deus, os corações e as mentes de cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Que cada um possa experimentar essa paz sobrenatural, essa paz que não depende das circunstâncias, mas que está condicionada à presença do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui pedindo por cura. Tem pessoas aqui orando em busca da cura. A cura física, emocional, espiritual, a cura na alma. Que o Senhor visite essa pessoa agora. Nós cremos que Jesus é o médico dos médicos. Cremos que o Senhor tem poder para curar todas as nossas enfermidades. Por isso eu peço que o Senhor derrame o teu bálsamo sobre essa vida. Opera um milagre, Deus. Mesmo essa pessoa que já recebeu um diagnóstico desfavorável, se for da tua vontade, que o Senhor reverta esse quadro, arranca esse tumor, sara, ó Deus, essa enfermidade, para a glória do teu nome. Usa os médicos, os remédios, os tratamentos, as cirurgias. Mas se tudo isso já tivesse esgotado, usa o teu poder sobrenatural. Nós cremos que o Senhor tem poder para nos curar e nos restaurar. Eu quero orar, meu Deus, por todas as pessoas que estão passando nesse momento por um tempo de escassez. Por aqueles que estão desempregados, desempregadas. Eu peço que o Senhor dê sustento a essa casa. Que não falte nada para essa família, Deus. Que amanhã ele tenha o dinheiro da passagem, o dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água, o dinheiro para comprar o pão, o leite, a manteiga, a fruta, o arroz, o feijão, as verduras, a carne, o macarrão, tudo o que for necessário para a manutenção dessa casa. Não deixe faltar, Pai. Cremos que o Senhor é um Deus de provisão, um Deus que usa coisas improváveis, pessoas improváveis, para nos abençoar e para nos sustentar. Eu quero apresentar diante do Senhor cada nome e cada situação que está sendo escrita aqui nos comentários desse vídeo. Essas pessoas que entraram aqui, elas depositam a fé no Senhor. Elas têm esperança e confiança de que o Senhor tem poder para resolver essas questões. Nós suplicamos a Ti, apresentamos ao Senhor as nossas necessidades com orações, súplicas e com o coração grato por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Eu peço pela fé, meu Deus, que o Senhor derrame a Tua paz, a Tua esperança e o Teu renovo sobre a vida desse irmão e dessa irmã, que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estejam sempre alegres. Ainda que a sua vida não esteja como você gostaria, mantenha a sua alegria.
A alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos ter sim muitos problemas, muitas dificuldades, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar, do que para murmurar. Esteja sempre alegres. Versículo 17. Orem sempre. Orar nunca é demais, irmãos. Orem sempre. Tire um tempinho para falar com Deus. Mas aqui, não entrega para Deus apenas o resto do seu dia, não. Às vezes você faz coisas o dia inteiro, corre daqui, corre dali, resolve uma coisa, resolve outra, vai até o limite do seu cansaço para deitar na cama e ter 1 minuto de oração e falar com Deus. Senhor, Tu sabes, e apagar na cama. Deus quer muito mais do que isso, Deus quer ter comunhão com você. Eu tenho falado muito com Deus. Quando eu vou me deitar, eu tiro um tempo para conversar com Deus. Eu falo com Ele mesmo. Converso com Ele, desabafo, falo com Ele dos meus anseios, das minhas dúvidas, dos meus medos, das minhas angústias. E como tem sido bom isso? Orem sempre. Amém? Versículo 17. Orem sempre. Versículo 18. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Seja grato. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos em Cristo. No mundo nós podemos ter muitas aflições, muitas tribulações, mas o fato de estarmos unidos com Cristo, apenas esse fato já é motivo para nós sermos agradecidos a Deus. Talvez você esteja ouvindo essa transmissão aí no leito de um hospital. E você pode estar questionando aí no seu coração: como eu posso ser grato estando aqui lutando contra essa doença, no leito desse hospital? Você está unido com Cristo. E isso por si só já é motivo para que você expresse sua gratidão a Deus. Versículo 19. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Olha, esses últimos versos aqui, só aqui daria para escrever um livro. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Você já viu quando Deus toma a direção de um culto? Você já viu isso? E aí muitas vezes tem pessoas que querem continuar seguindo o protocolo, a regra, não tem o horário. Não, Deus tomou a direção do negócio. Deixa o Espírito Santo agir. Quando você for fazer a obra de Deus, não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Não atrapalhe. Não deixe que o seu orgulho, a sua vaidade, a sua vontade de querer aparecer, atrapalhe a ação do Espírito Santo. Cada um recebe essa palavra da maneira como quiser. Versículo 20. Não desprezem as profecias. Se Deus levantou, né, como eu li aqui, Deus designou alguns para apóstolos, profetas. Então existem profetas. Não desprezem as profecias. Não desprezem as profecias. Mas examinem tudo, diz o versículo 21. Examinem tudo, fiquem com o que é bom. Muitas vezes uma pessoa que está sendo usada por Deus, e ela realmente está sendo usada por Deus naquele momento ali, profetizando sobre a igreja, ou mesmo num culto no lar, numa célula, e a pessoa é usada por Deus, só que em algum momento ela se deixa
tomar pela vaidade. Aí você vai desprezar o fato daquela pessoa ter sido usada por Deus? Não. Examine tudo e fique com o que é bom. Enquanto ela estava sendo usada por Deus, receba, tome posse. Mas a partir do momento que você identificou que ela foi tomada pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, filtra aquilo que ela disse e fique com o que é bom. Examinai todas as coisas, retém o que é bom. Amém? Às vezes eu vou no cinema, por exemplo. A minha família tem uma ligação muito forte com a cultura. Nós gostamos de música, de cinema, de teatro. Só que às vezes tem uns filmes que, misericórdia, né, irmãos? Não é verdade? Às vezes você se depara com uma cena que, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas examine tudo, retenha o que é bom. Eu não saio de um filme sem levar uma lição para a minha vida, algo que eu vou anotar aqui nas minhas anotações, algo que eu vou usar em algum dia em uma ministração. Ou se de todo o filme não trouxe nada de bom, foi um momento que eu estava ali junto com a minha família, junto com a minha esposa, junto com meus filhos, com meus sobrinhos, ou com algum amigo, amiga. Examine tudo e fique com o que é bom. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.